A gente vai voltar a conversar agora com a médica infectologista Rosana Richtmann. Doutora Rosana, peço desculpas à senhora por fazê-la esperar. A gente já estava acompanhando ali a saída do presidente e as falas dele. Inclusive, eu gostaria já de aproveitar e tirar uma dúvida com a senhora. Porque o presidente ali numa das falas criticou o lockdown, disse que não há comprovação científica de que o lockdown funcione e também criticou o uso de máscaras. Como vocês, médicos que estão estudando essas situações todas desde o início da pandemia, avaliam lockdown, eficácia de lockdown e também do uso de máscara? Bom, primeiro que eu acho que a literatura é só questão de ler, ele até comentou que leu as publicações do CDC, que a gente respeita demais, e o próprio CDC é absolutamente favorável ao uso de máscara, sem nenhum questionamento em relação a isso, e mesmo em relação ao lockdown, também nós temos vários exemplos nesse mais de um ano e meio aí de pandemia, mostrando que em situações determinadas, para você poder diminuir a circulação do vírus numa determinado local, o lockdown obviamente funciona. Então, eu acho que ele poderia, inclusive, continuar além do CDC, que é uma excelente fonte de informações, e ele vai achar outras informações também muito importantes, como a vacina, né? O objetivo número 1 de usar qualquer vacina nesse momento, qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa, o objetivo número 1 é a gente mitigar mortes, hospitalizações, coisas que a gente poderia ter evitado nesse país se a gente tivesse iniciado a nossa vacinação antes. Então, eu acho que não tenho dúvida que a ciência já deu e continua dando uma série de respostas, inclusive aquilo que a gente estava conversando antes da entrevista dele em relação à necessidade de terceira dose de vacina. Quem vai responder isso são os estudos, é a ciência, é essa observação. É super necessário para a gente poder chegar às nossas conclusões. Olha, um outro ponto da fala do presidente Bolsonaro que eu queria tratar com a senhora, doutora Rosana, é a respeito desse novo medicamento que surge aí com uma possibilidade de estudo a ser requerido pelo presidente Bolsonaro, como ele falou, vai encontrar o ministro Queiroga e vai tratar da proxalutamida, que é um medicamento para o tratamento de câncer de mama e próstata. Existe algum estudo que a gente não saiba, a gente deu uma lida aqui, procurou nas notícias, até a Fiocruz preparou informações e chegou a enviar para o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de utilização no combate da Covid, mas não evoluiu. Existe alguma coisa que a senhora saiba da literatura, da ciência, que correlaciona o uso desse medicamento para o tratamento da Covid? Olha, até onde eu sei, é o que vocês haviam comentado. Não existe uma publicação em revista científica com o objetivo do uso dessa droga que é usada para o câncer para a Covid-19. O que existe são relatos de número pequeno, mas relato na imprensa, né? No sentido de que o Paraguai fez um estudo com um número relativamente restrito de pacientes em formas mais avançadas da Covid, mas eu te diria que eu acho que nós temos várias outras drogas também nesta linha, no sentido de terapêutica, que estão andando com fase 3 de estudos, mostrando um resultado muito mais palpável do ponto de vista da gente confiar na informação. Então, eu não consigo entender por que alguém que não é médico, não é da ciência, acaba sugerindo, né, para a população que está ouvindo e que está ansiosa com tudo que está acontecendo sobre novos medicamentos que a gente, de novo, não tem comprovação científica. Então, eu acho que nós temos que ter muita cautela, mas muita cautela antes de pronunciar qualquer possibilidade de drogas que ainda a gente não tenha a real, qual é o papel de certas drogas, porque, como eu te falei, como a população acaba ficando extremamente ansiosa, é capaz de querer e pedir para o médico prescrever drogas que a gente não tem nenhuma segurança na prescrição com esse objetivo. Doutora, agora seguindo para outros assuntos, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a medida que a França pretende implantar da liberação de turistas que estejam vacinados, inclusive os turistas brasileiros. Como que a senhora avalia já países estabelecerem essa possibilidade de visitação de locais famosos, como a Torre Eiffel, por exemplo, no momento em que ainda a gente tem variantes, muitas circulando por várias partes do mundo, e uma vacinação que em alguns locais ainda não atingiu o necessário para uma proteção comunitária?
Olha, Evandro, é tudo difícil quando a gente fala dessa pandemia, né? Porque cada vez que a gente acha que nós estamos indo para um patamar melhor, uma situação mais tranquila, vislumbrando voltar a um pouco mais normal a nossa vida, a gente acaba se deparando com as novas variantes, com uma capacidade de transmissibilidade enorme. Eu acho que a variante Delta, a grande característica dela é essa capacidade de disseminação e por isso que está preocupando absolutamente o mundo inteiro. Você vê dados dos Estados Unidos, na Europa, em pouco tempo é a variante de preocupação e a dominante naquele local. Então, você liberar o turismo para as pessoas que estão vacinadas, por um lado, é um incentivo à vacinação, e a França tem feito muito isso, ela faz medidas e fazem com que a população vá atrás da vacina, e essa não deixa de ser mais uma. Eu acho que desde que, Evandro, a gente consiga, de fato, e isso é difícil, esse controle, fazer que, além da vacinação, as pessoas mantenham as medidas não farmacológicas, ou seja, se você puder limitar o número de pessoas, manter o distanciamento, uso obrigatório de máscara e vacinação, você, sem dúvida, você diminui o risco de transmissibilidade. Mas para você, de fato, ter aquela proteção de grupo, aquilo que a gente fala, cada vez é maior a porcentagem da população que tem que estar vacinada. E eu te explico por quê. Quando a gente tem variantes de grande transmissibilidade, como é a variante Delta, a gente precisa de um número da população vacinada de 75%, 80%, 85%. Esse número tende a ser cada vez maior para a gente chegar no nosso objetivo. Então, a Europa, eu acho que ela viu recentemente que a abertura precoce, na minha ótica, da Eurocopa, a final de Wimbledon, todo mundo, show na Holanda, ou seja, muita gente junta sem a proteção da máscara. Eu acho que o resultado, eles estão pagando agora o resultado disso, o resultado não foi bom, então para a gente flexibilizar, a gente realmente precisa ter muita cautela no que nós estamos fazendo, fazer uma vigilância genômica que o nosso país tem, mas a gente precisaria de um número muito maior de amostragem para a gente não ter surpresas a hora que você consegue ter uma amostragem maior, ver a real situação do Brasil em relação à circulação dessas novas variantes. A gente agradece a participação da doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas, mais uma vez aqui com a gente no plantão da CNN. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado por esperar também. Até a próxima. Bom domingo a todos.